Família. Esse é o Primeira Cast, podcast da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Caruaru. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Esse é o nosso primeiro episódio, o episódio 00, para a gente começar bem. Essa é uma iniciativa que nós tivemos ano passado, teve apenas um ano de atraso, mas pela misericórdia de Deus saiu. O nosso objetivo é glorificar o Senhor, edificar a igreja. Esse é um projeto muito bom, gosto muito desse formato. Já tinha feito um formato semelhante com outros amigos, mas aprovar o Senhor, começarmos aqui. E estará sempre aqui comigo, nosso pastor, reverendo Thomas Magno de Almeida. Seja bem-vindo, vai dar certo agora. Prazer, Márcio, estarmos aqui. Muito bom nós começarmos esse novo projeto em nossa igreja, para trabalharmos sobre vários assuntos importantes, que certamente vão edificar o povo de Deus. Não só na nossa igreja, mas todos aqueles que acompanharem nosso podcast. Exatamente. E quem está vendo pelo nosso canal, segue nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui em algum lugar nossas redes sociais. Segue lá a gente. Vai ter muita coisa boa esse ano. Acho que tem muito projeto bom. Vai ter muita coisa boa. Esse é um dos. Vai ter outras coisas boas. E para começarmos bem esse primeiro episódio, a gente, pastor, deu a ideia de falar sobre igreja saudável. Então, para começar, pastor, gostaria de saber do senhor, o que é que o senhor pensa, assim, imediatamente, quando o senhor ouve a palavra igreja saudável? Bom, esse é um tema muito importante para mim, tá? Importante para a escritura também, importante para as igrejas, de modo geral. Então, quando a gente fala de igreja saudável, muitos clichês se levantam. O primeiro deles é uma igreja saudável, uma igreja simpática, uma igreja amorosa, uma igreja que todo mundo abraça, todo mundo beija, uma igreja que tem muito evento, Então, será que é isso, igreja saudável? Outros vão dizer assim, igreja saudável é uma igreja doutrinária. Então, não importa o que exista a mais. Se ela tem doutrina, ela é uma igreja saudável. Será que é só isso mesmo? Só o ensino caracteriza uma igreja saudável? Eu penso diferente. Eu penso que uma igreja saudável é uma igreja que coloca em prática aquilo que ela está aprendendo. Então, é uma igreja que cresce no entendimento das Escrituras, cresce no amor fraternal, cresce no amor a Deus e cresce no serviço. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem pregação bíblica e é uma igreja que responde a essa pregação e ao cuidado pastoral, colocando isso em prática. Então, essa igreja se torna puramente bíblica, vamos dizer assim, quando ela desenvolve aquilo que ela aprendeu, ou como Paulo diz, na linguagem paulina, desenvolve a salvação. Perfeito. Quando o senhor fala sobre isso, hoje em dia, que nós estamos passando para o nosso contexto, contexto do Agreste, no Nordeste como um todo, acho que tem uma poluição de igreja, Acho que tem igreja de tudo que é tipo, tudo que é jeito, e elas sempre procuram um respaldo bíblico em tudo isso. Engraçado que a gente sempre vê igrejas como essa tendo algum tipo de respaldo bíblico. Quando a gente olha para as escrituras, pastor, a gente tem. Onde é que a gente. Eu sei que é no Novo Testamento, mas onde é que a gente encontra essencialmente isso? Existem textos ou passagens que o senhor considera que trazem melhor essa definição para a gente? Sim. São muitas passagens, Eu vou me concentrar aqui em apenas duas passagens. Temos muitas passagens no Antigo Testamento, por exemplo, Neemias 8, que vai nos falar da importância do ensino expositivo das Escrituras e como os levitas ensinavam também ao povo. Então, ali caracteriza que um povo chamado povo de Deus é um povo que é exposto à exposição. Quando a Escritura é exposta, nós também somos expostos, porque a Escritura nos interpreta. A Escritura faz a hermenêutica da nossa vida. No Novo Testamento também temos vários textos. Primeira Tessalonicenses mostra características de uma igreja saudável. Efésios mostram características, de igrejas saudáveis. E Colossenses também nos mostra. Eu vou ler dois textos aqui em Colossenses. O primeiro deles está no capítulo 1, versículo 28. O texto diz assim: nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, verso 29, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, Paulo está mostrando aqui que o trabalho pastoral leva a igreja a viver de modo mais profundo em relação ao evangelho, para tornar o homem perfeito. A ideia de perfeito aqui é uma ideia de amadurecido. Sim. Então, uma igreja saudável é uma igreja que está
caminhando no amadurecimento. É claro que vão ter crentes ali de várias idades espirituais, vamos dizer assim, mas é uma igreja que conduz esses crentes ao crescimento. Esse é o trabalho pastoral, guiar os crentes ao crescimento. Por isso, no verso 29, ele diz: para isso eu me esforço. Então, uma igreja não será saudável se não tiver um ministério pastoral saudável. Isso é impossível. Parte da liderança, né? Não tendo um ministério pastoral saudável, a igreja não será saudável. Porque se o ministério pastoral é adoecido, a igreja adoecerá. Né? Então, uma igreja precisa ser pastoreada de modo bíblico e saudável para que ela se torne saudável. Nós chamamos isso de teologia de revitalização de igrejas. Né? O segundo texto está ainda em Colossenses, capítulo 3, no versículo 16. O texto aqui vai dizer o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, o que é que nós temos aqui? Há um avanço do que foi dito lá no começo de Colossenses, lá, que o ministério pastoral é o fronte da batalha, né? O pastor está à frente disso, conduzindo o rebanho, mas aqui Paulo fala agora da responsabilidade da igreja. Essa igreja que aprende tem nela habitando ricamente a palavra de Cristo. Para Paulo, isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Então, a igreja, quando recebe esse ensino, quando ela é cheia da palavra, ela aconselha-se mutuamente, ou seja, há um cuidado mútuo dentro do rebanho. Não é apenas um cuidado vindo do pastor ou dos presbíteros, mas a igreja cuida-se. É aquela ideia que a gente tem de uma igreja, ela tem que saber, ela tem que saber as necessidades do outro. Não tem que esperar só pelo pastor. Não tem que esperar que o pastor veja a situação de um irmão por necessidade, se eu estou vendo e posso fazer algo. A igreja tem que se ajudar. Exato. É por isso que a igreja é comunidade. Né? Exato. A igreja é chamada de família, a igreja é chamada de corpo. Né? Mas Paulo vai além aqui, nos dizendo também que esta igreja que recebe a palavra, que cuida-se mutuamente em aconselhamento bíblico, sábio, também é uma igreja que cultua biblicamente. Paulo vai dizer: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. Então, quando Paulo fala aqui do canto da igreja, é uma referência ao culto. Então, uma igreja também não será saudável se ela não tem um culto bíblico, instituído pelas Escrituras. Então, nós vivemos tempos muito pragmáticos, em que muitos formatos de culto em muitas igrejas não respeitam a orientação das Escrituras a respeito do que o culto deve ser. O culto é algo tão importante, Márcio, que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, Êxodo, livro do Êxodo, nós temos duas grandes partes no livro do Êxodo. Né? Nós temos o nascimento de Moisés e a saída do Egito. E a partir então da saída, quando Deus dá o decálogo, lá no capítulo 20, a partir dali, nós temos até o último capítulo de Êxodo ensinos sobre o culto. Então, o culto ocupa o centro da vida comunitária da igreja. Uma igreja não será saudável sem um culto saudável. Então, um culto que tem elementos estranhos ao que a Bíblia mostra, né? É um culto que não agrada a Deus perfeitamente nos moldes bíblicos. Mas não é só isso também. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus está se agradando com o nosso culto, porque a nossa liturgia é uma liturgia bíblica. Então isso já é suficiente. Mas Jesus disse o seguinte: vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Em Isaías, Deus fala ao povo, dizendo que está enfadado do seu culto. E quando você observa o ensino de Isaías no começo do livro, o povo estava seguindo a liturgia dada por Deus. Os elementos que Deus exigia estavam sendo cumpridos pelo povo. Mas o coração do povo não estava naquilo. Havia uma formalidade, mas não havia vida. Então, assim como Deus pode rejeitar cultos com elementos estranhos ao que ele determinou, ele também pode rejeitar cultos que são biblicamente orientados na sua liturgia, no seu andamento, mas o coração do povo abraçou apenas um ritual, não abraçou a verdade pactual do culto. Né? E isso faz toda a diferença na vida da igreja. Não, chega a ser engraçado, né, quando você fala sobre isso, porque hoje em dia a gente vê liturgias
igrejas completamente bagunçadas, com o mesmo monte de coisa. Você olha para o Antigo Testamento, Deus prescreveu cada passo que deveria ser feito, o sacrifício a Deus, a adoração ao Senhor. Aí chega no Novo Testamento, parece que o pessoal quer esquecer. Sim. Quer fazer do jeito que quer colocar o que quer. Né? Acho que vai falar isso mais na frente, mas certamente um dos elementos que o senhor já vem mencionando é a liturgia de culto para uma igreja saudável. É uma liturgia bagunçada, a igreja é bagunçada, tudo ali é bagunçado. Né? Eu lembro que algumas igrejas que eu fui, visitei, várias igrejas que eu visitei, e você vê uma liturgia bagunçada, você se sente ali, sabe, Bagunçado. bagunçado. É exatamente isso, essa é a palavra, é Você está bagunçado. bagunçado. É. E não é só a ideia que muita gente tem que uma liturgia errada é só as famosas igrejas de parede preta. Não, não é só isso. Você tem igrejas que não necessariamente têm essa estética estranha, acho estranho, né, particularmente, mas tem uma liturgia muito bagunçada que você não sabe o que está acontecendo. E não é só uma questão pentecostal apenas. São liturgias de fato bagunçadas. Que você não sabe o que, é que vai acontecer. São pessoas que recebem 1000 oportunidades e é tudo muito estranho. Eu chamo esse tipo de liturgia, tem um nome teológico, né? Exato. É liturgia do susto. Né? Liturgia do Do susto. susto. Porque você nunca sabe o que, é que vai acontecer, Exato. porque a ideia é que assim, o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio, o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Isso mostra que o Espírito Santo é, pode bagunçar todo um culto. Né? É claro que eu não sou contra uma ação sobrenatural do Espírito Santo na igreja, mas essa ação sobrenatural não pode desfazer o que o próprio Espírito Santo disse nas Escrituras. Não pode ser o mesmo Espírito. Faz sentido. A Bíblia diz que Deus quer as coisas com ordem e decência. Né? Então, quando a gente fala de igreja saudável, esses elementos são cruciais. Mas há uma série de fatores aí que precisam acontecer nos bastidores para que uma igreja seja saudável. Não adianta só dar estudo para a igreja sobre o que é uma igreja saudável. A igreja precisa vivenciar essa saúde, né? Na irmandade, na comunhão, no serviço. À medida que uma igreja vai crescendo na sua saúde, os crentes vão crescendo no desejo de servir e no amor na igreja. Né? O amor à doutrina, o amor a Deus e o amor à própria comunidade. Muito bem. O senhor mencionou já bastante coisa. Já falou sobre liturgia, já falou sobre pastorado. Mas quais seriam mais outros elementos? Tem um irmão que talvez tenha algum irmão que esteja nos vendo nesse momento, que talvez não tenha essa noção, né, do que seria exatamente uma igreja saudável de forma pontual, né? Sim. Você já falou sobre liturgia, falou sobre pastorado. Há mais mais elementos que o senhor entenda que é importante para a igreja ser saudável? Sim, há muitos, né? Mark Dever listou 9. Isso. E a teologia reformada clássica mostra 3, aponta para 3, né? A pregação, a exposição das escrituras, né? A ministração dos sacramentos, a ceia e o batismo, né? E a disciplina eclesiástica. Então, resumindo, uma igreja saudável precisa viver em cima desses 3 pilares. Né? Ela aprende a palavra de um modo expositivo, que é algo raro, infelizmente, nas nossas igrejas. É melhor abrir um texto e falar ele fora do contexto, dizendo que Deus mandou falar, do que estudar o texto. Exato. Então, por trás dessa pretensa espiritualidade, há a preguiça de muitos pregadores. Né? A administração do batismo e da ceia fazem parte dessa saúde da igreja também. E a disciplina. Então, a disciplina e a pregação, elas são operações aí pastorais do presbitério da igreja, tratando com os crentes. A ideia da disciplina aqui não é apenas a disciplina de afastar o crente de um cargo. Que vai ser dessa disciplina sempre de algo ruim, né? E não necessariamente. Não Você tem que necessariamente. entender exatamente isso. Necessariamente. Né? Muitas vezes pode acontecer de um membro impenitente precisar ser excluído do rol de membros. Mas esse é o último estágio da disciplina. Então, exortações, encorajamento, correções, são parte do processo disciplinar. Isso acontece na pregação, acontece no pastoreio e acontece também em casos específicos dentro da igreja. Então, uma igreja que não zela por isso, não zela pela disciplina, pela pregação, pelo batismo, pela ceia. Então, veja só, certa vez uma pessoa me perguntou assim, mas por que vocês têm a cultura de que só participa da ceia quem for batizado? Veja que pergunta. Essa é uma pergunta elementar que você não precisa de muito esforço para responder. Só ok. O que é o batismo? O batismo é o reconhecimento público que você tem fé em Cristo. Então, se você não reconhece publicamente, através do batismo, que tem fé em Jesus,
que você quer participar da ceia? Só para comer o pãozinho, beber o vinho? Não faz muito sentido, Não né? faz Não sentido. faz sentido nenhum. Então são pessoas que muitas vezes estão dentro de igrejas evangélicas há muito tempo, mas porque ali não há discipulado, elas não aprendem. E essa é outra marca de uma igreja saudável, né? O discipulado. Discipulado. E eu não estou falando aqui em termos de uma classe de discipulado com a plaquinha na porta. Aqui é o discipulado. Eu estou falando de crentes maduros, conduzindo, ajudando, caminhando com crentes mais novos, fazendo esse trabalho de ensino. Eu acho que uma outra marca de uma igreja saudável é o seu envolvimento com a pregação, de modo geral. No culto, a responsabilidade da pregação é dos ministros, daqueles que foram chamados para pastorear. Mas há um aspecto do trabalho da proclamação do evangelho que compete a toda a igreja, que é a evangelização, a obra missionária. Então, a igreja saudável, ela cresce nisso também. Aí eu volto para outro ponto aqui. Quando a gente fala evangelização, está automatizado na nossa cultura eclesiástica que isso é uma programação da igreja. É. Tal dia a gente vai para o pátio, tal dia a gente vai para a praça, tal dia a gente vai para a feira. Isso pode acontecer. Não é errado Não há mal acontecer, não nisso, há né? mal nenhum nisso. Mas o envolvimento da igreja com a evangelização é constante, é uma cultura de evangelização. Então imagine só, você está no supermercado, está na fila, está demorando, e uma pessoa começa a chorar ali na sua frente, está no carrinho na sua frente. E você pergunta, eu posso lhe ajudar, posso lhe servir? De alguma forma, senão hoje eu estou me sentindo muito mal, muitas coisas ruins estão acontecendo na minha vida, e eu estou sem sentido para viver. Aí o que é que o crente vai pensar? Mas eu não posso evangelizar agora, porque o dia de evangelização na minha igreja é sábado. Então a evangelização não está ligada a um calendário. Ou então pior, né? Assim, não, essa situação difícil. Não, eu tenho meu pastor aqui, ligue para ele Pois é. e veja com ele se eu Pois é. mesmo posso fazer esse aconselhamento para Pois aquela é. pessoa, né? Então, pela falta de discipulado também, de treinamento, né, dos A pessoa já não crentes, tem esse conhecimento. as pessoas não fazem esse trabalho evangelizador, que a gente pode fazer em qualquer lugar, qualquer dia, em qualquer momento. Você está no Uber, você entra ali, conversa com o motorista, você deseja que o dia dele seja em paz, que o Senhor livre ele do mal, e diz a ele uma palavra evangelística. Você conhece Jesus? Você conhece o Evangelho? Posso falar 5 minutos para você enquanto a gente está aqui na viagem? Então você aproveita as oportunidades. Então a proclamação não é uma competência exclusiva dos ministros. Eles têm uma importância vital na igreja em relação a isso. Exato. Mas todos os crentes também respondem a isso. Exatamente. Então, quando você fala sobre isso, é engraçado porque eu já passei por várias situações semelhantes a essa. De como Deus. E você vê que Deus faz isso. Deus Uhum. cria momentos para que você evangelize essas pessoas. Que você torna aquela situação saudável, né, para aquela pessoa. E quando o senhor lida sobre pregação, hoje quando a gente fala sobre pregação dentro de igrejas, são situações tão tenebrosas que hoje você tem páginas de meme das mais variadas com as mais atrocidades possíveis, né? Quando a gente vai para uma igreja saudável, a gente consegue entender isso. Pela pregação você vê como a igreja ela é saudável. E isso não é somente com teologias estranhas, né? Como o senhor sabe, acho que não sabe, eu estou fazendo minha monografia em teologia da libertação, né, teologia coach. E quando você escuta essas pregações dessas pessoas, né, desses proeminentes nisso, você vê logo, Uhum. né? Com esse tipo de linguagem estranha. Mas quando achei ele para uma igreja saudável, você vê algo diferente. Você vê a preocupação com a exposição das escrituras. Que não necessariamente tem que ser uma pregação necessariamente expositiva. Sim. Mas tem muita pregação bíblica que ela é temática, Uhum. né? Que ela é histórica, enfim. Né? A gente vê muito isso. Porque há quem acredita, ou há quem entenda que igreja saudável tem que necessariamente ser com teologia, que tem que ser com pregação expositiva e não necessariamente. Né? A gente tem visto muito O disso. que precisa ser exposto é a escritura. Exato. Então, se você se propõe a tratar um tema no sermão, você precisa explicar os textos que você vai usar ali. Né? Você não usa o texto bíblico como um pretexto para o que você quer dizer. Você aborda aquilo ali de modo bíblico, né? E há ocasiões distintas, né? Então, tem uma aula de escola dominical, uma palestra pode acontecer, que você pode tratar sistematicamente assuntos que não necessariamente estão sistematizados num livro, que raramente isso vai acontecer num livro bíblico, né? Mas quando você trata da pregação expositiva, trazendo essa cultura para a igreja, né? E isso pode ser operado de várias formas. Então, por exemplo, eu quero tratar sobre
sobre o sofrimento do povo de Deus. Então, eu trato, usando a epístola de 1 Pedro. Então, eu trato sobre esse tema na epístola de 1 Pedro, com textos sequenciados. Ou eu posso falar sobre o sofrimento do povo de Deus usando textos diversos das Escrituras e fazer uma série de sermões sobre isso. Ou eu posso pegar um capítulo só de um livro da Escritura e fazer uma série de sermões sobre esse tema. A vantagem da pregação expositiva é que o pregador, ao fazê-lo, ele educa a igreja a pensar biblicamente, a ler melhor as escrituras, a meditar melhor nas escrituras. Né? Não é aquela coisa solta de um sermão temático que você cita versículos aqui e acolá. Antigamente eu vi uma fase na igreja que era assim: quanto mais versículos decorados o pregador falasse, mais bíblico ele era. Já escutei isso também, Mas ele pode citar versículos completamente fora de contexto. Então, o mais importante é que ele exponha o texto que ele está. Se ele pode usar um versículo que elucida mais o texto que ele está expondo, ótimo. Mas se ele pega um versículo que não tem a ver com o que ele está dizendo, ele vai fazer um mau uso do texto sagrado. Isso é uma imprudência e acaba sendo quebra do terceiro mandamento. Exato. Invocar o nome do Senhor em vão. O senhor falou também sobre a questão da disciplina, né, sobre a igreja saudável. Hoje em dia, igrejas elas têm tido uma tendência muito séria de diminuir o pecado, para que o irmão não se sinta mal, não se sinta constrangido, fique triste. Né? A disciplina ela tem sido preterida muitas vezes, várias vezes, na verdade, né? Com medo de que aquele irmão se sinta ofendido e saia da igreja. Eu já vi isso várias vezes. De uma liderança saber de uma igreja, de um irmão ou irmãos que estão cometendo um pecado feio, sério, público, mas atenuam, tentam minimizar para que aquele irmão não se sinta chateado, então para não sujar o nome da igreja, como eu já vi muito isso. Em situações como essa, um irmão está lá na igreja, não na nossa igreja, está lá em alguma determinada igreja e vê o pastor ou a liderança sendo negligente com a disciplina. É importante esse irmão permanecer ali. O que é que o senhor tem acerca disso? Primeiro é lamentável isso, né? Preciso dizer isso, porque a fidelidade da liderança deve ser a Deus, acima de tudo, e as Escrituras. E a Bíblia nos ensina que o Senhor repreendeu Eli porque ele não repreendeu como deveriam os seus filhos. Então, quando um líder é negligente nas repreensões que precisa fazer, e quando eu estou falando de repreensão aqui, não estou falando de alguém ser bruto, mal educado, ignorante. Né? São repreensões pastorais que devem levar a ovelha ao arrependimento. Né? Não deve matar ela, deve tratar ela para ela ser curada. Então, quando por fatores diversos esse indivíduo, essa pessoa cometeu determinado pecado público, né, como você falou, não é tratado, isso traz um descrédito à igreja e traz um descrédito à liderança. É claro que a maior preocupação da liderança não deve ser o que vão pensar de mim. Né? Líderes de igreja não precisam e não devem estar extremamente preocupados com isso. Mas, por outro lado, o texto vai dizer, Pedro vai falar isso no capítulo 5, né, da primeira epístola, que os ministros devem ser exemplos para o rebanho. E quando um pecado não é tratado, você incentiva outros a pecarem, até pecados piores na igreja. Então, quando uma pessoa está numa igreja que não é saudável, quais são os caminhos? Primeiro, acredito que a honestidade em tratar com o pastor e com a liderança pontos que são gritantes, mostrando que aquilo não é bíblico. Sim. Eu não incentivo nenhum tipo de rebelião, de revolta, mas expor isso. Não havendo disposição da liderança em voltar às escrituras, não há o que fazer. Aquele membro deve procurar uma igreja bíblica. Ele deve procurar uma igreja bíblica. Fatores emocionais, familiares, o tempo, né? Eu estou aqui há muito tempo, não posso sair, a igreja está... as pregações são completamente antibíblicas. A condução da coisa é infiel ao Senhor. Então eu vou ficar aqui para ver minha igreja morrer. Se você que vai morrer. Exatamente. Isso é um suicídio espiritual. Né? Então minha recomendação é vá para uma igreja bíblica para ser tratado, para ser cuidado, para ouvir a pregação do Evangelho. Né? E eu não estou falando aqui de alguém procurar grandes pregadores, famosos pregadores. A pregação expositiva pode ser muito simples.
E o poder dessa pregação não está na fama do pregador, Exato. está no que Deus quer fazer através do pregador. Então, o pregador pode não ter um PhD, pode não ter um mestrado, mas ser muito usado por Deus na sua limitação para aquele rebanho. Outro ponto que o senhor citou acerca da igreja saudável foi da questão da comunhão entre os irmãos, né? Uma igreja saudável, os irmãos têm comunhão. Não faria muito sentido uma igreja saudável com os irmãos dispersos, né? E um dos pontos que eu até estava discutindo esse dia até com minha noiva, acerca de algumas igrejas que elas têm um trabalho muito forte nessa questão de cuidado com as pessoas. Há igrejas na nossa região que são igrejas que liturgicamente são completamente insalubres, extremamente insalubres, mas elas fazem um trabalho fantástico de comunhão Sim. entre os irmãos, né? E muitas vezes isso confunde, né? Hoje em dia há um costume de dizer assim, não estou na igreja tal porque lá eu me sinto bem. Eu me sinto bem, estou confortável, o povo é bom e tal. Quão perigoso isso pode ser, né? De você estar em um local onde você se sente bem com as pessoas, não que isso seja errado, né? Que isso seja ruim, mas que tem uma pregação ruim, tem uma liturgia complicada, não bíblica, mas a pessoa está acomodada, se sente bem. Como é que você adverte uma pessoa como essa? É muito perigoso, né? Isso. Primeiro porque a gente gosta de ser amado, a gente Exato. gosta de ser cuidado, todo mundo gosta, né? Quem não gosta? E é um conforto, né, que nós temos. Então, muitas pessoas, inclusive, preferem estar numa igreja amável e não bíblica do que numa igreja com pregação bíblica que não é amável. Que existem muitas também, né? A frieza, muitas vezes, faz com que muitas pessoas não permaneçam em determinados lugares, que é um pecado. Então, aquela igreja que preza muito pelo cuidado das pessoas e não preza pela seriedade do ensino, está pecando. E aquela igreja que preza pela seriedade do ensino e não pelo cuidado das pessoas, está pecando. Então, as duas precisam se arrepender aí. As duas precisam se arrepender. Tem que ser. Agora, é preferível eu estar num lugar em que há pregação bíblica. Isso fará menos mal à minha alma do que eu estar num lugar que eu sou extremamente acolhido, mas que o que é pregado e ensinado é veneno. Você não suporta ouvir. É veneno, vai acabar comigo, né? Vai me desorientar. Porque um ambiente de uma igreja que não é saudável em termos de ensino bíblico pode destruir uma família, pode destruir uma vida. Porque se não é bíblico, qual é o limite, Márcio? Você vai ter uma liderança déspota, tirânica, centralizadora. Você vai ter um descarte de pessoas, assim, à medida que elas não agradam mais a liderança. Elas simplesmente vão ser descartadas. Porque o que é que rege aquela igreja? O que rege é a palavra, talvez, do líder maior da igreja. Então a igreja não está sendo conduzida pelas escrituras. É alguém que tem a palavra final na igreja. Então é preferível uma igreja que é deficiente no cuidado, mas que tem o ensino bíblico. Mas isso não justifica o pecado da falta de cuidado. Porque se isso está acontecendo, tem alguma coisa que está obstruindo Exato. essa igreja de entender a mensagem. Então, se eu pastorei uma igreja e eu ensino a igreja sobre o amor e eu não amo, se eu ensino a igreja a socorrer e eu não socorro, se eu ensino a igreja a perdoar e eu não perdoo, se eu ensino a igreja a evangelizar e eu não evangelizo, então a igreja não vai aprender. Se os líderes são os exemplos, por isso a importância disso no Novo Testamento, a igreja vai seguir essa pisada dos líderes, né? Jesus disse: Eu dei o exemplo a vocês, né? E isso é muito complicado, né? Porque quando você fala sobre isso, por exemplo, achar no contexto congregacional, né? Nosso contexto. Uhum. Quando a gente vê alguma dificuldade com a liderança, a gente tem meios para encontrar uma solução, né? Sim, A gente tem assembleia, a gente tem, enfim, a gente tem nossos meios. Mas nem todo mundo, às vezes alguém que esteja assistindo a gente, não está dentro de um contexto congregacional. sim, Muitas vezes está num contexto onde apenas um homem está ali mandando e desmandando da forma que ele quer. Mas a pessoa quer permanecer naquela igreja, a comunidade é uma comunidade saudável. Como é que um irmão, como é que um membro daquela igreja aborda a liderança? Como é que ele deve fazer essa abordagem? Ou se é que se deve fazer essa abordagem ou sim. deixa caminhar? Não, eu acho Até que ponto é importante o membro chegar na liderança, pastor, o jeito que você está caminhando não é legal. Veja, biblicamente falando,
Pastores, líderes da igreja têm responsabilidades, mas o membro também tem, independente do sistema de governo eclesiástico que ele está inserido. Exato. Então, em nome, inclusive, da comunhão cristã, esse membro que se vê insatisfeito com algum procedimento da liderança, ele deve procurar o líder. Porque quando ele está insatisfeito e não procura o líder, é certo que ele vai procurar outras pessoas do rebanho. Não tenha dúvida. Então, o caminho não é esse. O caminho de Mateus 18 é: se tu tens alguma coisa contra teu irmão, vai a ele, tu e ele só, para que isso seja tratado. Então, o membro deve procurar o pastor e deve pontuar as suas dúvidas, as suas discordâncias. Agora, ele deve ter, antes de qualquer tipo de abordagem ao pastor, ele deve ter plena consciência do que ele vai falar e base bíblica para isso. Exato. Hoje, na era da informação, da internet, talvez pessoas vão estar assistindo esse nosso podcast e estão dentro do contexto dessas igrejas, essas pessoas recebam luz sobre isso, porque talvez nunca tenham pensado sobre isso, nunca tenham imaginado que isso poderia ser feito, né? Então, nesse meio que nós estamos vivendo hoje de informação, é mais fácil as pessoas terem esse tipo de informação. Se você colocar lá no Google Igreja Saudável, você vai encontrar muitos vídeos, muitos estudos, muitos artigos, livros escritos. Então, é uma série de informações. O que acontece muitas vezes em igrejas que não são saudáveis é um cultivo à ignorância. Então, é interessante que os membros sejam ignorantes para que eles também não questionem. Apenas creiam. Creia no que está sendo dito, porque senão você é um rebelde. Então, não é isso que a reforma protestante ensinou, não é isso que as escrituras ensinam. As escrituras nos ensinam a conhecermos a verdade de Deus e a nos apegarmos à verdade de Deus. É perfeito, né? E puxando sobre isso, né? Conectando acerca disso, a gente tem na nossa igreja, no nosso contexto, mais uma vez falando, a gente tem visto um crescimento na nossa igreja, louvado seja Deus por isso. Não só de membros, mas de maturidade também, né? E com o crescimento, principalmente em número de pessoas, também vem desafios. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus complexos. O senhor, como pastor de igreja, que está à frente de uma liderança, à frente de uma igreja, quais são as dificuldades que o senhor sente ou vê que podem tornar essa igreja, que podem tornar a igreja se perder nessa ideia de igreja saudável? Quais são os maiores desafios que o senhor enxerga hoje para manter a igreja de fato saudável no seu dia a dia? Eu acho que o maior desafio ainda é a falta de submissão às escrituras. Há muitas pessoas que escutam as verdades das escrituras e apenas assumem uma posição de discordância sem o exame devido das escrituras, né? Por um motivo simples: elas não se sentem confortáveis com determinadas recomendações das escrituras. Mas o evangelho não nos foi prometido para nos deixar confortáveis. Exato. O evangelho foi prometido para que nós recebamos a salvação em Cristo e sejamos santificados pela obra do Espírito Santo. E esse processo de mudança e santificação vindo do Espírito Santo é desconfortável. E tem que ser, né? A Bíblia vai dizer para abandonar pecados que para mim são bons. Abandonar vícios que eu estou preso e enlaçado nele durante muito tempo. E isso é crítico, né? Há uma crise instalada na mente do crente. Então, como é que eu vou deixar isso de repente se eu gosto de fazer isso? Nem imaginava que isso era tão ofensivo a Deus. Quando a pessoa está morta nos seus pecados, né? Ela não fica calculando que Deus vai se agradar, que Deus vai se desagradar. Então, quando você entra numa igreja saudável, você precisa entender de que aquela igreja é regida pela palavra de Deus. Então, uma igreja saudável assim, inquestionavelmente será organizada ou ela está caminhando para uma organização maior, em todos os termos, né? Seja no ensino, seja no pastoreio. Então, muitas pessoas não estão habituadas a isso. Então, por exemplo, pessoas que chegam na nossa igreja, que vêm de contextos muito insalubres, usando a palavra que você usou, né, em termos espirituais. E elas acham estranho, por exemplo, quando eu ligo no início da semana dizendo que senti sua falta no domingo porque você não estava. Elas acham estranho, mas acham bom, porque o pastor percebeu. Mas elas me dizem: pastor, eu nunca tive isso. É estranho para mim. Então, muitas acham estranho quando eu vou visitar. Então, quando muitas casas que eu entro, pastor, olha, eu não sei nem como é que recebe um pastor, porque
Na Nunca minha veio casa aqui. nunca É. veio um pastor. E eu não estou falando de uma pessoa que conheceu o evangelho Ontem. ontem. É. Estou falando de pessoas, às vezes, que vieram de outras igrejas, já estão há muitos anos, né? Então, como é que eu recebo um pastor? Eu digo, olha, você recebe um pastor como você recebe uma pessoa que quer bem a você. Exatamente. Então, o pastor não é um astro. Mas muitas pessoas também que vêm de outra igreja, vêm de uma cultura que o pastor é um astro, ele é um rei, Ele é ele intocável, é né? intocável, ele é É. inacessível, né? Ele é querubim ungido. Então, não é isso, né? O pastor é um crente que foi chamado por Deus, capacitado por Deus, um pecador também, chamado para cuidar de outras pessoas. Ele é um irmão. O pastor é um irmão Exato. do povo, né? Então, muitas pessoas acham estranho isso. Então, algumas têm dificuldades, também outra dificuldade, né, que a gente vê. Dificuldade de serem pastoreadas, de se abrir para o pastoreio. Então, algumas dizem, não, eu não quero o pastor se metendo na minha Minha vida. vida é muito O comum. meu problema é o meu problema. É claro que eu concordo em um ponto aqui. O povo de Deus, ele deve, através da pregação, do ensino, ele deve ser educado nisso a resolver seus problemas, à luz das Escrituras. Mas há coisas também que fogem ao nosso controle. E o texto que nós lemos mais cedo, em Colossenses, diz: aconselhem-se mutuamente. Então, o pastor é aquele irmão mais velho, experiente na fé, que pode ajudar esses irmãos. Né? Não estou falando aqui de uma cultura de confessionário católico, que você tem que ir lá Exato. confessar ao pastor os seus pecados diários. Né? Pastor, eu comi muita lasanha nesse final de ano, né? Comi muita gordura de picanha nesse final Eu de comi, ano. pastor. Comeu. Já vou assumindo já meu Não, pecado. não precisa, né? Assim, procurar o pastor, vou comprar, eu tenho uma dúvida aqui, que carro eu vou comprar, o que é que você acha? Né? Então o pastor não é um guru, né? Ele não é um guru, ele não é ele é um líder espiritual, mas há coisas que competem ao crente, assim, com uma visão prudente, uma visão madura, analítica das coisas. Então, tem aquela história do camarada que de madrugada acordou, é, pensando num texto que tinha lido em Apocalipse 13. Ele ligou pro pastor perguntando quem era a besta fera do Apocalipse, né? De 2 e pouca, 3 horas da manhã, né? Então, o pastor respondeu: a besta fera é você que É, ligou para mim me esse perturbando uma hora horário. dessa. Pastor bruto danado, que é um homem insensível. O irmão só queria saber, tirar a dúvida dele da Então eu vou escritura. ligar para o senhor 3 horas da manhã fazendo esse tipo de pergunta. Se você ligar até 1 hora, eu tô Vai estar acordado ainda. acordado. Então, há duas coisas que não podem acontecer: enxergar o pastor como alguém longe demais, ou também em casos pequenos que podem ser resolvidos, você também tem uma dependência Do psicológica pastor. exagerada É, do pastor. Né? Então isso não pode acontecer. Em outro caso, há muitos pastores que se colocam como inacessíveis. Né? Eles se colocam numa posição transcendental. Assim, você não consegue nem falar com o homem. Ele nem responde o WhatsApp, nem atende ligação. E quando termina o culto, todo mundo está em cima dele, você também não consegue falar. Então você não consegue falar nunca. E aquele outro que também não entende a posição que ele precisa ter como pastor. Pastor é pastor. Embora ele seja amigo, ele é ele é pastor. pastor. Né? Acho que tem que entender a liderança dele, né? E o senhor falando sobre isso, me lembrei de um pastor amigo nosso, o senhor falando na questão de que os pecados ali são confrontados, né? Você vai ter que se adaptar a isso, né? Muitas vezes as pessoas se sentem mal porque o pastor às vezes é muito duro na palavra, né? Às vezes é muito forte. Eu já até brinquei com o senhor algumas vezes. Uma vez ou outra o pastor é bem forte, né? Quando sai do culto, eu olho pegar um mertiolate, porque a pancada hoje foi forte, né? E tinha um pastor amigo nosso que ele dizia assim: a igreja não é lugar de ímpio. Por quê? Porque ele tá lá, ele tá lá e vai escutar biblicamente os pecados dele, vai ser confrontado. Aí chega no final, você gostou do culto, irmão? Não gostei, gostou nada. Ele não gostou, ele Uhum. não vai gostar. E a ideia é essa, né? E até aquele ponto que eu falei no início de que a pessoa tá na igreja porque se sente bem. Se sentir bem é algo positivo, mas não deve ser o todo. É Sim. porque você, inevitavelmente, você vai ser confrontado e você deve ser confrontado, né? E você tem que entender isso. E como É, isso é necessário para a vida sério. espiritual. E assim, Márcio, para que você se sinta bem, em alguns momentos você precisa se sentir mal primeiro. Exato. Então, para que você fique bom de um problema de saúde, você precisa fazer, às vezes, um tratamento dolorido, Né? você precisa tomar uma medicação que causa mal-estar, causa náusea, causa tontura. Então, você está caminhando para uma melhora.
Então você tem que sofrer certas coisas para que você melhore e fique mais saudável. Na caminhada espiritual é assim também. Então, você sabe, eu digo isso várias vezes nas pregações da igreja. Vão ter mensagens, sermões, que vai lhe fazer muito mal do ponto de vista emocional e muito bem do ponto de vista espiritual. Então, é preferível que você saia arrasado, porque seus pecados foram Confrontados. confrontados e denunciados ali, porque Deus está demonstrando amor a você, do que você chegar numa igreja em que você é acariciado, em que você é levantado, que é dito que você é a pessoa mais importante na vida de Jesus, você é o centro da sua vida, você é o Da centro da vida vontade. dele, da É, vontade dele, que ele vai fazer tudo por você, tudo, os seus sonhos vão ser muito bonito. concretizados em É bonito 2025, demais. vão ser 12 meses de vitória profética na sua vida. Então você vai prosperar, tudo vai melhorar em 2025, né? Então o sermão que eu preguei no final do ano agora, nem me lembro qual foi a ocasião, mas em um momento eu disse, nesse ano de 2025, pode não ser um ano tão feliz para você. Pode ser um ano de uma doença chegar, pode ser um ano que você vai morrer. É, Né? Então não é qualquer igreja que consegue ouvir isso dizer uma coisa como essa. também. Né? Então o pastor está rogando praga, essa visão não é nem evangélica, É, de jogar praga. Né? Então não é isso. Você precisa entender que a coisa mais importante da sua vida é o perdão dos seus pecados. exato. Né? Quando aqueles amigos desceram paralítico diante de Jesus na casa, né, em Cafarnaum, para ele ser curado, Jesus perdoa o pecado dele. Então, se esperava um milagre em primeiro lugar, e Jesus fez o milagre, mas não da forma que as pessoas esperavam. Gostariam, né? Jesus mostra ali o que é a coisa mais importante da vida: é andar ou é ter os pecados perdoados. A coisa mais importante da vida é a realidade espiritual ser restaurada. As demais coisas não serão acrescentadas, como o Senhor disse. Perfeito. E o senhor falando sobre a questão de pastores distantes, né? Pastores mais distantes. O senhor vive esse contexto de mega igrejas. Igrejas muito grandes. Igrejas com mais de 1.000 membros. Não o nosso caso, mas há igrejas com mais de 1.000 membros no nosso contexto, né? O senhor viu isso de perto. Como é que um membro de uma igreja ele consegue nem ser pastoreado, porque o senhor sabe muito bem a dificuldade que é pastorear muita gente. Mas que você Uhum. tenha uma equipe de pastoral, uma equipe de presbíteros muito boa, você não consegue dar atenção como deveria. Para a liderança, como lidar com isso? E o membro da igreja, como é que ele lida com isso? Como é que o membro vai entender ou vai respeitar isso de que eu não vou conseguir sempre ter o acesso à minha liderança pelo fato de ter 1.000 pessoas junto comigo. Como é que a gente Sim. lida com isso? Uhum. Eu vou falar pela experiência que eu tive, né? Eu trabalhei numa igreja com um número muito grande de membros, passando de 1.000 membros, antes de estar aqui em Caruaru. Em relação ao pastor, ao ministério pastoral, a forma mais eficaz do pastoreio desses membros é a pregação, unicamente a pregação. É a forma mais eficaz. O segundo apelo que o ministro deve fazer é que o povo venha para o gabinete pastoral, porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Não é possível fazer um trabalho sistemático, por exemplo, de visita, Não tem, porque é inviável. né, quanto mais pessoas você tiver, muitos vão estar doentes, muitos vão estar enfrentando dificuldades diversas, né, emocionais, nessa, nessa fase que nós estamos vivendo historicamente. Muitos tomados de pânico, de ansiedade. Então, tudo isso vai acontecer. Os trabalhos de visita também vão acontecer, mas geralmente para casos urgentes. Não dá para fazer uma série de visitas sistemáticas. Porque para você rodar a igreja toda e voltar para o primeiro que você fez, você vai passar muitos anos. Então, muitas vezes, pelo menos a experiência que eu vivi, é que os membros evitam procurar o pastor. É, E eles dizem isso com consciência de que o pastor já tem muita coisa, não então vou atrapalhar eu ele. não vou. Aí quando vai é porque já tá, a corda já tá. Já não tem mais solução, né? Pastor, eu não aguento mais não. Só informa assim, tô me divorciando. Por que você não me procurou? Porque você está muito ocupado. Isso é muito triste. Eu ficava triste ouvindo isso, né? Porque eu estou numa situação tão inacessível ao rebanho que eu pastoreio, a ponto das pessoas, por exemplo, ligarem para mim, pastor, eu tentei marcar gabinete com você, mas
pelos próximos 20 dias você não tem vaga. Eu ficava arrasado. Mas, por outro lado, preciso compreender algumas coisas também. Deus quer que algumas igrejas cresçam muito. Exatamente. Deus quer. Porque essas igrejas que crescem muito, né, que nós chamamos de mega igrejas, elas vão conseguir servir ao reino em algumas áreas que as pequenas igrejas não vão. Elas vão conseguir apoiar mais missionários, elas vão conseguir plantar mais igrejas, elas vão conseguir engajar-se em causas sociais diversas, por exemplo. É mais fácil para uma mega igreja abrir uma escola cristã do que uma pequena igreja que não tem recursos para Exato. isso, né? É mais fácil para uma mega igreja começar alguma espécie de trabalho social, por exemplo. Você tem uma mega igreja com um templo enorme e você tem várias salas. Então não é difícil para essa igreja, por exemplo, comprar equipamento médico, odontológico, para que dentistas da igreja prestem um serviço social no sábado, atendendo a comunidade. Então, uma igreja pequena não tem condição de comprar esse equipamento, nem tem esse espaço para fazer isso. Então, igrejas grandes podem servir em áreas que igrejas pequenas não podem servir, né? Mas eu acredito que o caminho mais bíblico para uma igreja que cresce muito seria que ela plantasse igrejas e esse rebanho fosse se espalhando. Mas eu sei que isso é difícil, É muito difícil. porque as pessoas se apegam emocionalmente àquele lugar, Exato. àquele Ao pastor, pastor. né? Mas é preciso que haja uma consciência missionária também na membresia. Isso precisa ser trabalhado na membresia. Exato. Então, você pode ajudar na plantação de igreja no bairro tal, no bairro Luiz Gonzaga, Nova Caruaru, Cidade Alta. Você pode ajudar ali. Você mora naquela região. Então, você não precisa se desligar de nós abruptamente. Mas você pode servir ali com seus dons. Isso não é um caminho. Perfeito. Já está partindo já para o final, já está quase 1 hora. Uhum. Pastor, a última pergunta para a gente fechar. É, muitas vezes a gente vê igrejas passando por várias dificuldades, talvez de uma liderança antiga que saiu, mudou, né? Quais seriam os passos práticos que o senhor sugeriria para fortalecer uma igreja ou a saúde daquela igreja, para que ela possa melhorar? O senhor já falou sobre vários pontos, mas de forma mais prática, Uhum. para igrejas que estão passando por essa dificuldade. Quais seriam os passos assim primordiais para isso? Eu acho, em primeiro lugar, Márcio, é que falando aqui de um novo pastor que assume, por exemplo, né, acho É, que vai por aí, né, a questão, exato. é que ele precisa de um tempo de exame e de leitura do contexto da igreja. Ele precisa entender as coisas, O contexto que ela está passando. entender o contexto, por que ela chegou A esse naquele ponto, estágio. Então ele precisa ter um diagnóstico do que aconteceu com a igreja. Certamente ela é hoje, quando ele assume, é o resultado de coisas que ela viveu. Eu vivi isso em alguns pastorados que eu tive, né? Então você precisa fazer essa leitura. Basicamente, os membros que recebem esse pastor vão desejar que ele faça mudanças abruptas, rápidas, dia para a noite. porque eles já estão saturados de uma estrutura e de um contexto. Então eles querem a mudança rápida. O pastor deve ter cuidado com isso, porque isso pode ser uma tentação muito grande. Eu entendo o contexto dos irmãos, assim, de sufocamento, né? Eu não aguento mais esse contexto, por favor, mude isso, nós precisamos respirar de novo. Mas o pastor precisa saber o time certo para dar o passo, para fazer a mudança. Ele vai sofrer pressão. Não, Faça isso, faça isso, faça isso. Por que o senhor não fez? Pastor, veja isso aqui, pastor, não dá mais não tem condição não. Ele vai sofrer vários tipos de pressão dentro do rebanho. Mas ele precisa pastorear esse povo também que está fazendo pressão. Né? Esse povo precisa entender assim, ó, eu estou chegando agora, eu não estou aqui há 10 anos. O que está acontecendo hoje não é fruto do meu trabalho. Então eu estou entendendo toda a situação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse pastor precisa de um tempo, vou usar esse termo, um tempo de qualidade com os líderes. Conversas particulares. Um café, uma visita, um almoço, uma conversa depois do culto. Entender a situação dessas pessoas, escutar sobre as feridas que essas pessoas têm, as decepções que elas sofreram, porque elas precisam também ser pastoreadas. Muitas vezes um pastor inexperiente no processo de revitalização, ele pressupõe que apenas a pregação vai transformar tudo.
A pregação é o principal. Ela vai abrir os caminhos diversos. Mas há questões particulares que o ministro precisa aplicar aqueles ensinos e ensinar. Aconteceu isso, nós vamos tratar. Aconteceu isso, nós vamos tratar. E confiar que o Senhor dará oportunidades de tratar várias coisas. Então, há coisas que, se o ministro tratar apressadamente, bom, algo está errado aqui. E ele tá vendo que está errado. Então, ele trata apressadamente, pode não ter o mesmo efeito que teria se ele esperasse a oportunidade certa dada pelo Senhor para agir naquele caso. Eu sei que muitos pastores ficam numa situação assim de sensação de infidelidade se eu não mudar isso rapidamente. Mas eu preciso entender o seguinte, como você já falou, né? Deus é o Senhor da igreja. Se Deus não fez até agora, Exato. eu preciso entender qual é o tempo que Qual o Deus quer que tempo? aconteça. Porque se Deus quisesse fazer, não há nenhum impedir Deus fazer. Deus mudar o contexto. Então eu preciso entender qual é o momento. Eu preciso preparar a igreja para as mudanças. Preciso ensinar, mostrar, ensinar de modo amoroso, de modo paciente, ouvir os questionamentos, ouvir os que discordam, ouvir pastoralmente, sabe? Porque vai ter aquela pessoa que vai dizer, pastor, olha, eu não concordo com nada disso aí, não foi o que a gente viveu, eu tenho saudade, Sempre tem um e crítico, sempre vai ter. E né? o pastor precisa ouvir amavelmente essas pessoas. E não necessariamente dar resposta. Ele Mas pode só ouvir. ouvir. É. Às vezes a pessoa só quer falar. Você escuta. Certo, entendo você. E continuar o seu trabalho. Então, há vários contextos importantes a considerar aqui. Primeiro, como nós falamos, né, desde o início, o contexto teológico, o contexto bíblico, por meio do ensino, que é fundamental, isso é a metade da coisa. Mas o outro ponto aqui crucial é o contexto relacional. Há muitos pecados de líderes aqui nesse contexto. Você é fiel no ensino, mas você peca na relação. Você não suporta a crítica, você fica apavorado, furioso, você quer dar resposta a todo mundo quando você está sendo criticado. Então, como é que você vai ensinar o povo a ser amável se você é uma bomba relógio? Provocou, você caiu. Pisou no seu pé, você gritou. Então vai ter que suportar a afronta, meu irmão. Vai ter que dar a outra face para bater. Para que você ensine também ao povo a arte da humildade. Então, o processo de revitalização é um processo doloroso, e eu quero pontuar isso, que isso é muito importante se dizer. O processo de revitalização e reforma de uma igreja é doloroso para a igreja, para os membros mais antigos. Mas é doloroso para o pastor também, Tenho dúvida. porque ele está vendo uma série de coisas que não estão biblicamente alinhadas. E isso incomoda. Eu falo como pastor, Uhum. isso incomoda. Assim como o outro lado se incomoda de uma série de coisas que estão sendo mudadas, o pastor também se incomoda pela resistência, muitas vezes, daqueles que não estão compreendendo, né? Então, o pastor precisa entender o tempo do povo, e o povo precisa orar a Deus e olhar para o seu pastor, identificar que ele é um homem que está comprometido com as Escrituras. Então, o autor aos Hebreus vai chamar os pastores de guias, e que eles são os mestres do povo. O povo deve seguir o seu exemplo. As igrejas têm esquecido disso, porque nós vivemos num contexto, Márcio, de tanta desconfiança em relação aos pastores. Exato. Então, é tanto charlatão com o nome de pastor, aproveitador com o nome de pastor, que mesmo pessoas em igrejas sérias têm resistências ao ministério pastoral e dificuldade de entender e de crer que Deus levanta homens comprometidos com as Escrituras. Então, eu entendo muitas vezes esse contexto do povo, mas o povo também precisa ser ensinado de que a dor na mudança para que a igreja seja mais bíblica não está apenas no rebanho, está também no pastor. Sim. Acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Que Deus nos ajude, que de misericórdia, para que a gente Amém. possa ter igrejas mais saudáveis, né? Pernambuco precisa disso, né? Eu Precisamos. vejo muitas denominações tão preocupadas em plantar igrejas em tanto lugar no mundo, e acho que tem igrejas aqui que precisam de revitalização, Sim. precisam de cuidado, precisam de amor, né? Que Deus nos dê misericórdia acerca disso. Por fim, deixe suas palavras finais, que a gente possa encerrar. Desde já quero aqui agradecer a todos que ficaram até aqui nessa quase uma hora, 55 minutos.
Que Deus os abençoe. Siga nossas redes sociais, vai estar aqui em algum lugar aqui da tela nossas redes sociais. Quem está vendo e não conhece nossa igreja, Primeira Igreja Evangélica e Congregação de Caruaru, Rua Martim Júnior, número 93, no centro da cidade. Estejam conosco. Vai também aqui estar em algum lugar os horários de culto. Né? Estejam conosco, vai ser um prazer tê-los conosco, viu? Vai ser uma honra. Se você chegar assim, ó, eu vi pelo podcast, eu vou ficar absurdamente feliz. Então que Deus abençoe. Palavras finais do Senhor. Ali, né? Não, olhe pra cá. Pra cá, muito bem. Irmãos, que bom, estamos começando essa série de conversas mais informais e de assuntos que muitas vezes não dá tempo de nós inserirmos no trabalho ordinário de nossa igreja. Então os irmãos podem ouvir isso, né? Nos seus afazeres, no trânsito, indo trabalhar, indo para a faculdade, as irmãs trabalhando em casa ou fora de casa. E espero que esse podcast seja uma bênção muito grande para vocês e seja edificante para vocês. Como o Márcio falou, se você não é membro de nossa igreja e deseja conhecer nossa igreja, venha nos visitar, será uma honra muito grande para nós recebermos você. E por último, nosso desejo também é que as nossas igrejas congregacionais sejam beneficiadas pelo nosso trabalho. O objetivo primário do nosso podcast é o nosso rebanho, nossa congregação. Mas sabemos que a internet tem um alcance muito grande. Então, um abraço aqui para os pastores que estão nos assistindo, possivelmente, e para os líderes. E também para aquelas igrejas que não são congregacionais e que serão abençoadas de alguma forma por esse trabalho. Deus abençoe vocês e aguardamos vocês no próximo episódio. Em breve, viu? Não pode esperar um ano para isso, não. Deus abençoe, fique com Deus e até já. Tchau.